Que nós lemos na semana passada, eu gostaria de convidar, você a abrir aí a sua Bíblia ou ligar. Continuo incentivando você a trazer sua Bíblia, mas se você não trouxe, que você possa ligar na carta aos Romanos, capítulo 12. De novo, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Amém? 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 Glória a Deus. Então vamos lá, eu gostaria de ler o capítulo todo com você e também os 2 primeiros versículos do capítulo 13. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham uma amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal por mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Amém? Glória a Deus. Você veio, seja bem-vinda. Glória a Deus.
eu queria dar um homework para todos vocês. Eu sei que vocês amam seus celulares, então vocês vão abrir um Notes agora e escuta o que eu estava pensando e que eu queria que você fizesse. Eu vou dar uma repassada aqui, vou tentar correr muito para eu dar uma repassada nos tópicos que eu preguei esse mês. Tá? Alguns eu vou citar, outros eu vou pregar sobre, que são novos para hoje, tá? E aí o que eu quero que você faça? Que você anote cada tópico. E aí você vai escrever do lado, preciso, ou você vai escrever não. O que é isso? Preciso trabalhar nisso, preciso que Deus me dê e me conceda isso, ou não. Por exemplo, o primeiro tópico que a gente falou na semana passada foi: consagre a sua vida a Deus. Consagre mais a sua vida a Deus. Aí você vai colocar do lado, preciso. Ou talvez a sua vida está tão consagrada que você vai falar assim, não, eu não preciso. Tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza? Ou precisa acender a luz? Pode acender, né? Não? Fica clarinho aí. Então aqui eu quero passar rapidamente nos tópicos em que nós falamos na semana passada, tá? Lembrando também aqui desse capítulo 12, né? E que nós falamos que a Bíblia, até o século 13, ela não tinha capítulos. Vocês lembram disso? Que a gente falou que o inglês, né? Que eu já me esqueci o nome do abençoado, no século 13, ele dividiu a Bíblia por capítulos, mas foi só em meados de 1500, se eu não me engano, 1554, quando um francês, um erudito, pegou a Bíblia, aproveitando aquele que já tinha dividido em capítulos, e aí ele acrescentou os seus versículos. E fazendo isso, a gente percebe que existe uma divisão no capítulo 12, e na sequência também, do capítulo 13, que significa o quê? Os dois primeiros capítulos têm a ver com nós mesmos. Aí a gente vai do 3 ao 8, tem a ver com a igreja. Do 8 ao 20, perdão, do 9 ao 20, tem a ver com o nosso convívio em sociedade. E no capítulo 13, ele começa a falar das nossas obrigações em relação ao governo. Tá? Só para a gente dar uma introdução bem breve aqui. Mas o primeiro tópico que eu quero que você anote aí é: consagre a sua vida. Tá? Então essa mensagem de hoje, né? Ela faz parte de uma série de pregações que eu tenho pregado sobre desafios para 2021. E essa mensagem aqui especificamente, eu estou chamando ela de renovação. Já falei isso para vocês, que eu coloquei esse tema no meu ano. Todo ano eu oro, peço a Deus, e esse ano eu tenho orado por renovação em vários aspectos e áreas da minha vida. Amém? Se você quer o mesmo, se abrace. Então, número 1 aí, consagre sua vida. Você vai colocar do lado preciso ou não preciso. O segundo, não se conforme. E aí essa pergunta, será que você está se conformando muito com este mundo? Será que você está se conformando muito com este século? Será que você está se acostumando justamente com os costumes e as práticas do povo que vive hoje longe de Deus? Você precisa trabalhar nisso para não se conformar, ou você não precisa? Você é uma pessoa que sabe muito a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus, então isso não te afeta. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que nem tudo que é comum é normal. A gente vê no mundo muitas coisas sendo comum, todo mundo fazendo, mas nem todas elas é normal diante da palavra e diante da vontade de Deus. Amém? A terceira, deixe Deus transformar a sua mente e os seus pensamentos. Permita que Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele tenha
liberdade e ele tem acesso para mudar a sua mente e os seus pensamentos. Porque às vezes a gente está fechado, bloqueado. Tem um pastor pregando, aquilo parece que não entra mais dentro de nós. Às vezes a gente até lê uma porção da palavra de Deus e parece que aquilo gera mais questionamento em nós do que uma aceitação. É porque a nossa mente realmente está ficando fechada diante das coisas de Deus, está ficando apática. Nós estamos resfriando em relação às coisas de Deus. Então, deixar que Deus transforme sua mente e os seus pensamentos. Em quarto lugar, conselho bem prático para você: não se ache. Não se ache. Né? Nós lemos aqui, eu não lembro o versículo exato, que ele fala assim: não ache que você é melhor do que o outro. Né? Não se ache, meu irmão. E isso aqui é uma coisa interessante. Porque sempre a gente traz, quando a gente fala, né, de se achar melhor que alguém, é importante a gente dizer que ninguém é melhor do que ninguém, certo? Que a nível de valor, ninguém tem mais valor do que o outro. Não importa se a pessoa é rica, pobre, se ela é amarela, branca, vermelha, a cor que for, não interessa. Não importa o país que ela viva. Em relação, presta atenção, à dignidade, nós somos todos iguais. Todos. Tá bom? Agora, nós não somos iguais em relação a papéis sociais, ok? E hierarquia. Deixa eu explicar. Você imagina uma empresa. Você não é igual ao teu patrão. Você não é igual ao teu gerente. Você não é igual o teu supervisor. É assim que funciona. Então, dentro dos papéis sociais e dentro de uma hierarquia, existe sim aquele que é maior ali dentro e tem que ser respeitado. Da mesma forma na família, um filho não é maior do que o pai e a mãe dele. Da mesma forma na escola, né, o aluno ele não é maior do que o professor e muito menos maior do que o principal. Você está entendendo? Tudo tem uma hierarquia. Vai quebrar uma hierarquia dentro do Army para você ver o que acontece. E dentro da igreja é a mesma coisa. Amém? Eu sou igual a você como pessoa. Agora, em relação a chamado, não. Deus me escolheu como um pastor. Amém? Se você quiser falar de igual para igual comigo, não tem problema. Mas primeiro vai comer uns quilinhos de sal, né? Vai ler uns livrinhos. Vai ler a Bíblia algumas vezes. Vai gastar algumas horas estudando. Vai orar um pouquinho. Vai jejuar um pouquinho. Aí talvez, queridos, a gente fala de igual para igual. Você está entendendo a diferença? Então, em relação à dignidade, somos todos iguais. Mas em relação a papel social e hierarquia, tem diferença. Amém? E quanto mais a gente entende isso, mais fácil é a nossa vida. Não, aqui eu tenho que baixar a bola. Ali, não. Ali eu coordeno. Ali eu sou responsável. Ali eu posso até impor minha vontade. Aqui não. Você está entendendo? Amém ou não amém? O povo vai só encolhendo, né? Outra coisa que diz aqui o texto: amém sem fingimento. Nós sabemos que é o segundo mandamento. O primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas tem que ser sem fingimento. Não força a barra, não, meu irmão. Nem tudo porque você ama tem que ser sim. Sabia? Tem hora que porque você ama, você tem que dizer não. Tem hora que porque você ama, você tem que confrontar. Você tem que disciplinar. Você tem que corrigir. Olha só o que Provérbios fala. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Brincadeira? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Fala, Deus. Tá falando. Então, amar não significa aprovar tudo. Amar não significa
que tudo que o outro faça, você vai aprovar. Você vai dizer, é isso mesmo. Não, pelo contrário, se você é um amigo verdadeiro, se você ama realmente a outra pessoa, você tem que ser honesto, sincero para falar, take it easy, dude. Não vai por aí não, que você vai quebrar sua cara. Mesmo que vai causar uma certa indisposição. Vai causar um certo atrito, um certo confronto. Amém? Amém. Estamos tudo nessa aí, né? Então vamos lá, não se ache. Então você precisa trabalhar nisso ou não. O segundo, amar sem fingimento. Preciso trabalhar nisso ou tô de boa, tô na bênção? Vamos lá. Número 6, vença a preguiça. E trabalhe e sirvam com dedicação e entusiasmo. Não deixe o teu zelo, o teu cuidado, o teu amor pela obra de Deus diminuir. Como é que está a preguicinha? Está sendo mais forte que você? Né? O Provérbios famoso, que a gente falou na semana passada, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou se não, aquele que não trabalha e quer tudo. Você sabia que tem um Provérbios? Posso procurar depois o endereço para você, que diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Sei aí quem só fala inglês, você vai entender. Pode procurar aí, amor. Depois você dá o endereço pra galera. Provérbios 30:15, Dave. Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá. Só quer. E sanguessuga. Gruda no sangue e fica só suck the blood, né? Parece um vampiro. Então vença a preguiça e trabalhe. Amém? Não permita que a sua dedicação e o seu entusiasmo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, elas se esfriem. Você se desanime. Você, por causa de uma circunstância, desista de servir a Deus. Tá muito difícil, pastor, porque agora é a pandemia, porque agora, pastor, é a escola, porque agora é o trabalho. Se a gente não cuidar, a gente se afasta cada vez mais dos nossos propósitos. Então, cuidado. E agora um tópico novo para hoje, tá? Que eu parei nesse na semana passada, né? Eu tô utilizando aqui o capítulo 12 e o início do 13 para falar o que eu tô falando, tá bom? Então o próximo é alegrem-se na esperança. Esperança significa confiança em se seguir o que se deseja. Né? Fiquem alegres, não desanimem, não desista daquilo que você deseja. Sentimento de crer no desenlace, ou seja, no desfecho, na resposta, na conclusão, na solução de algo que você está buscando. Isso é esperança. Vai acontecer. Amém? Eu não vou desanimar. Pode estar tudo aqui me demonstrando aqui que não vai dar certo, que não vai funcionar. Mas em nome de Jesus eu vou ter esperança. Amém? Quando acaba lá, o capítulo do amor diz, né? Que restam essas 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Mas tem que ter esperança e tem que ter fé. Amém? Então a gente precisa se manter firme, crendo, com otimismo, né? Para que a gente possa também confiar na bondade e na onipotência de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Olha só o que diz Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Romanos 5, 5. A esperança não traz confusão no nosso coração. Pelo contrário. Amém? Então, eu preciso ter mais esperança na minha vida ou não? Eu estou de boa. Eu estou na bênção. Para você pensar.
E o homework, eu falei do que você tinha que fazer aqui, que era taking notes. Mas eu quero te pedir, eu vou te dar uma sugestão. Eu não posso impor nada para você, né? Eu vou sugerir a você que você leia essa lista todo dia dessa semana. E aí você passe por cada tópico e vá fazendo a sua oração a Deus. Deus, me ajuda a melhorar nisso aqui. Me ajuda a crescer nisso aqui. Me ajuda, Senhor. Amém? A gente está falando de desafios para 2021. Querido, só acabou de começar o ano. Eu sei que está pancadão. A gente está vindo de um ano doido, né? Entramos no outro, né? Porque não teve diferença. É tudo igual. De dezembro para agora está igual, né? Só começaram a vacinar. Essa é a diferença aí. E ao invés de trazer solução, traz mais questionamentos ainda. Eu estava lendo uma matéria sobre a Coronavac, que diz que não foi testado o suficiente em idosos. Olha só que maravilha. Então não se tem certeza que a vacina funciona para idoso. Que lindo, né? A prioridade eram eles, mas aparentemente, né, o estudo não foi. Vou te falar, é tenso o planeta, não tá fácil. O 8º lugar, seja paciente. Essa aí é difícil para qualquer um, né? Eu costumo dizer o seguinte, que paciência a gente não aprende. Deus ensina na marra. Não é uma coisa que você fala assim, aprendi a ser paciente, Deus. Aprendi, agora eu tô na benção. Agora eu tô tranquilo. Eu posso esperar qualquer coisa. Não, o que eu quero aqui? Não, 5 anos, 2 anos, 3 anos, tranquilo. Rapaz, essa geração, ela foi formada para não esperar nada. A tecnologia, do jeito que está hoje o mundo, eu fico pensando do que eu vi do ano 2000 até agora. É muita coisa. É muita coisa. Carro elétrico. Ou estão entregando encomenda no Amazon com drone. Da onde que você imaginar? Você viu no filme lá, sei lá quando, lá do Star Wars, alguma coisa. Você não... A realidade, meu amigo na Flórida diz que é a opção. Como é que você quer o seu delivery? Você pode escolher por drone. Você coloca um plástico, uma sinalização no teu backyard, o bichinho vem, ó, larga a tua encomenda e vaza. Você é louco, cachoeiro. A gente não tinha nem celular direito no ano 2000, parou pra pensar? 2007 eu comprei o meu primeiro iPhone, a versão 1 do iPhone. 2007. Em 13 anos você tá aí, ó, gravando 4K no seu celularzinho. Não é demais. Seja paciente, espere. Não se precipite. Take it easy, dude. Take your time. Don't force the door. Don't accelerate things. Não force, não acelere. Espere o tempo. Os 3 exemplos que eu sempre gosto de repassar aqui em relação à precipitação. Abraão e Sara não esperaram, né? Vamos resolver com Agar aqui mesmo, com a concubina, né? Com a mulher. Tiveram Ismael, e hoje a gente vê essa complicação até hoje por causa disso. Que não souberam esperar. Porque se precipitaram, não aguardaram o tempo certo, não aguardaram Deus agir e fazer o que ele tinha que fazer. Quiseram resolver antes o problema. Aí tem Saul. Esse texto é fantástico, cara. 1 Samuel 13, do 8 ao 14, diz assim: esperou Saul 7 dias. Só 7 dias. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, olha só, traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer.
Ele acabou de fazer o sacrifício. Eis que chega Samuel. E aí, olha só. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que você fez, Saul? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente a não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você já imaginou? O reinado de Israel ia ter sido confirmado sobre a família de Saul para sempre. Mas porque ele se precipitou, em outra versão diz que Deus rejeitou Saul. Porque ele fez o que não devia. Não era papel dele sacrificar. O papel dele era esperar o sacerdote profeta Samuel chegar. Mas ele não teve paciência. Olha que sério que é isso. Amém? Por isso que Eclesiastes capítulo 3 fala que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Espera, meu irmão. Eu falo sempre aqui, né, de algo que eu e minha esposa a gente espera há 22 anos. Você é doido? 22 anos. É como eu disse, meu irmão. Ou você aprende a ser paciente, ou você vive desesperado. Eu gosto sempre de citar também, queridos, que a paciência é o equilíbrio entre a ansiedade e o desânimo. Nunca esqueça disso. Você pode perceber, se a tua paciência não estiver no lugar certo, ou você vai estar desanimado, ou você vai estar extremamente ansioso querendo resolver. Então, take it easy, deep breath. Né? Inhale, exhale, né? É assim, meu irmão. Não dá para forçar o troço. O outro exemplo que eu gosto de citar é Jesus. Já falei aqui várias vezes, na tentação de Jesus. Jesus fala assim, ó, se o diabo fala para Jesus na tentação, em Mateus 4 e Lucas 4, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. E Jesus dá uma tranca nele e fala, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. E aí a gente vai ler, a gente vai dar um fast forward em Apocalipse e lá diz assim, e agora todos os reinos desse mundo vieram a ser do seu Cristo. Você já pensou? Se ele adorasse o diabo, querendo os reinos do mundo no tempo errado, ele ia quebrar o nariz e entregar todo o plano de Deus de mão beijada. Então, meu irmão, vai ter trono um dia. Ouvi essa frase de alguém essa semana em uma das pregações que eu ouvi. Vai ter trono, mas antes vai ter cruz. Take it easy, meu irmão. Espera. Amém? Você vai receber o teu reward, mas na hora certa, no tempo certo. Não queira atropelar, não. Então, seja paciente. Preciso ou tô de boa? Pastor, essa eu tô tranquilo. Eu nem esquento mais. Deixa a vida me levar, me leva eu. Tô na benção, né? O tópico 9 aqui, 9. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aqui eu vou fazer uma observação que me parece, a impressão que eu tenho, que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É louco isso aí. E a gente precisa sondar o nosso coraçãozinho.
Porque às vezes alguém está contando um testemunho e está contando uma vitória, está contando uma bênção, a gente fica, poxa Jesus, hein? E eu aqui? Não tem ânimo para se alegrar com a pessoa. Poxa, que bênção, cara. Vamos celebrar, vamos se alegrar. Agora para chorar junto é mais fácil, porque a gente já está com vontade de chorar mesmo. Então vamos se abraçar e chorar. Pô, que tristeza. O mundo é uma tristeza, vamos lá. É mais fácil, né? Se comover com o outro, ter empatia, né? Ter afinidade, se colocar no lugar do outro. É mais fácil. Mas celebrar a alegria. Eu estava ouvindo uma pregação. Acho que eu ouço, pelo menos, geralmente uma pregação pelo menos por dia, né? Então, assim, às vezes a gente não associa pastor com qual mensagem, ouve muita coisa. Mas eu lembro que o cara falou assim, para todo mundo esse ano foi ruim, porém para mim foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. A igreja fez um silêncio. Ele falou, vocês podiam enganar, né? Disfarçar um pouquinho, falar glória a Deus, amém, pastor. Né? Na realidade, contar bênção nem sempre gera alegria no coração das pessoas, não, cara. É um troço doido. Então, só anda o teu coraçãozinho aí. Então, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu preciso ou eu não preciso? Eu já tenho feito, pastor, tô legal. Eu tô na benção. Eu já tenho feito isso aí. Agora, outra coisa aqui. Versículo 16, nessa versão aqui transformadora. E não pensem que sabem tudo. Hoje em dia, queridos, a informação está de fácil acesso. Todo mundo tem fácil acesso à informação. Então, todo mundo tem muita informação, porém pouco conhecimento. As pessoas leem alguma coisa, ou ficam sabendo de alguma coisa, e já saem falando, igual papagaio de pirata. Já vão repetindo. Ah, você viu isso, 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 mas não tiveram coragem de abrir a bendita da matéria e ler. Ou assistir 10 vídeos a respeito. Por exemplo, não sei quem está acompanhando esse rolo do WhatsApp aí. Não, né? Dia 8 de fevereiro, você só vai poder usar o WhatsApp se você concordar com os termos deles. E é coisa que eu desconfio que eles já sabem de tudo isso. Não tem novidade nenhuma. Porém, eles querem que você agree com os termos, porque daí ninguém vai poder processar ninguém. E o que eles falam? Eles vão ter acesso a todas as suas informações do Facebook, que é uma piada, já sabe que tem mesmo. Né? Eles vão ter acesso a todos os teus contatos, eles vão ter acesso ao teu número de telefone, eles vão ter acesso ao teu IP number e a tua localização. Mas o motivo principal é se você está procurando alguma coisa. Estou procurando. Vê aí o celular de vocês depois que eu falar isso aqui, ó. Eu estou procurando um tênis da Adidas. Daqui a pouco vai surgir sugestão no teu celular. Você vai abrir teu Facebook, tá lá Adidas, Adidas, Adidas. Teve um dia, cara. Teve um dia que eu falei, alguém tá me ouvindo. Isso aqui é isso. Eu falei para o Uli de um negócio que a gente tava, assim, que eu achei bacana. Eu fui na casa de um cliente e a cliente tinha feito um background wall no master bedroom. Tipo assim, com umas madeiras trançadas, bem legal, assim, back wall. E quando eu abri, não sei o que foi, caraca, bicho, tava as fotos do negócio que eu tinha falado, cheguei a me arrepiar, falei, sai, Satanás. Mas o fato é que você não vai poder usar o WhatsApp se você não agree com isso. Então, conversando com um monte de gente, assisti uns 10 vídeos, o povo fala, gente, eles já têm essas informações todas, eles só estão legalizando para depois você não ir acusar de alguma coisa que eles estão fazendo com as suas informações. Simples assim. No entanto, que tem muita gente que ficou com medo. Hoje eu vi uma notícia, 100 milhões de pessoas baixaram o Telegram esse mês. 100 milhões de pessoas baixaram o Telegram, que é um aplicativo até melhor que o WhatsApp. Ó, fazendo propaganda, capacidade de vídeo maior, tem muita coisa boa.
Mas a questão, que é um geral isso aqui. As pessoas acham que sabem demais. A juventude, então, I got this, I know this, I know. Cara, não tem problema você dizer assim, eu não entendo disso. Eu não sei a respeito disso. Uma coisa que eu sempre ensinei para os meus meninos, não sei se aprenderam. Não sejam pedantes. Pedante é uma pessoa que demonstra conhecimento que ela não possui. Isso é pedante. Ela não entende nada de soccer. E aí, quando tá uma roda de soccer, ela é o coach. Ela sabe tudo. Você tá entendendo? Fala que não sabe, tá de boa, meu irmão. Muito mais bonito. Você aprende com outras pessoas. Eu comecei a fazer vídeo aqui, quem que me ensinou? Os Pedrinhos. Levei os 2 Pedrinhos lá pra minha casa, me deram uma aula. Bruna me ajudou um monte. Então é assim. O que adianta eu ficar assim, eu sei de tudo? Então, gente, vamos ter essa humildade de reconhecer, amém? Tem coisa que você é fera, tem coisa que você domina, tem coisa que você sabe, mas também do mesmo jeito, tem muita coisa que você não entende nada, potrocas, né? E aí a gente é obrigado até a citar música de banda do mundo, né? Red Hot Chili Peppers tem uma frase numa música dele que ele fala assim, the more I see, the less I know. Quanto mais você vê coisa na tua frente, menos você sabe. Tá? E aqui deixa eu falar uma coisa, porque eu aprendi o seguinte, que eu tenho que me posicionar. E como pastor, eu preciso influenciar a sua vida. Amém? Não dá pra gente ser neutro em tudo, não. De novo, se você não entende, não sabe, não gosta, beleza, fica na tua. Agora, a política é uma realidade que todo mundo está sendo influenciado por ela, querendo ou não. Existe uma frase do Spurgeon. Todo mundo conhece Charles Spurgeon, não? Um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra. Ó. E ele disse assim, ó, só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Porque antigamente era assim, não, deixa pra lá, isso não é coisa de crente não. Isso não é coisa de crente não. Meu irmão, você precisa se posicionar e o teu filtro das coisas precisa ser essa palavra aqui. Amém? Quando eu falo aqui, queridos, a minha esposa ama esse assunto, ela gosta assim que eu traga no sábado, né? Tá sentindo a ironia, né? Eu acho impossível, minha opinião. Você pode pensar diferente, você tá errado. Ó. Eu acho impossível uma pessoa, um cristão que conheça a palavra de Deus ser de esquerda. Simples assim. Eu defendo ideias, eu não defendo pessoas. Eu tô tão tenso com o negócio de política que eu abaixei em PDF a plataforma democrática no meu computador. Os guidelines. Eu só vou citar alguns para vocês aqui, ó. Aí você vai falar assim, mas pastor, eles querem o bem dos imigrantes. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu vou te falar, é o único tópico que é bênção desse povo aí. O único. Olha só o resto. Aborto. Já viram o que ele fez no segundo dia, né? Ele saiu, ele tirou a nação da Aliança Mundial contra o Aborto. E com isso, com essa decisãozinha só, eles liberaram mais de 9 bilhões. Não é só para os Estados Unidos, não. Para o mundo inteiro fazer aborto. Tá vendo? Olha essa frase aqui do Paul Washer, um pastor extremamente conhecido. O novo coronavírus matou 1.800.000, já passou de 2 milhões. É bastante coisa. O aborto mata, em média, 50
5.900.000 pessoas por ano. Agora escuta isso aqui. O primeiro chamam da pior epidemia do século. E o segundo chamam, sabe do quê? De direito. É uma contradição que não dá para entender. Aí você vai apoiar um negócio desse, falar assim: ah, pastor, mas eu apoio ele, gosto porque ele é a favor da imigração. E aí, por causa da imigração, a gente vai negociar todos os nossos princípios? O que é isso? Vamos ler Daniel, gente. LGBTQ+, ideologia de gênero, transgênero, no Army e no esporte. Ele assinou uma ordem executiva que alunos do middle school e do high school vão poder decidir que banheiro querem conforme eles se sintam. Gente, vamos parar com esse troço. Eles querem fazer a reforma da Suprema Corte, porque hoje a Suprema Corte daqui, ela é republicana. Então, dificilmente as leis que passarem pelo STF vão passar, porque a maioria são republicanos. Agora eles querem fazer uma reforma, sabe para quê? Para acrescentarem mais 6 juízes, passarem de 9 para 15. Para quê? Para eles enfiarem um monte de democratas lá, com essa mesma visão progressista, para aprovar as leis. E tem gente aplaudindo isso. Ajuda a países como Irã, Iraque e Paquistão. Ou seja, investir em terrorismo e em países que perseguem cristãos. Não sei se você sabe, ainda hoje morrem mais de 250.000 cristãos por ano, por causa da perseguição. E aí? A gente vai apoiar isso? Legalização das drogas e aí vai embora, cara. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Defenda ideias, defenda princípios da palavra de Deus. Eu sei e eu entendo a resposta para a minha vida e o que vai acontecer na minha vida não depende de presidente, de político, de governo. Amém? A nossa confiança deve estar, sim, 100% em Deus, porque Ele faz o que quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu fiz questão de ler aqui o capítulo 13, versículo 1 e 2, porque aqui fala que é Deus que estabelece os governos. E o nosso papel é orar por eles. Então, amém. Se essa desgrama está aí, é porque é vontade de Deus. Ou ao menos, permissão de Deus. Agora, a gente não pode ser ignorante, queridos. A gente não pode negociar princípio. Olha o que até anotei 2 versículos aqui. Daniel 1:8 diz assim: e resolveu Daniel. Em outras versões diz assim: e decidiu firmemente Daniel em seu coração, em não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não podemos nos conformar e negociar nossos valores e princípios. A nossa verdade, que é a palavra de Deus. Nós não podemos ir contra os princípios da palavra de Deus só porque tem alguma coisa bonitinha que um governo ou alguém está querendo propor. Na continuação de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, eles disseram assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que a levantaste. Isso aqui é muito sério, queridos. Muito sério. Eu sei que você não veio aqui para aprender política, mas take for free. Nos governos anteriores, tinha uma vantagem.
a maioria no Senado era republicano. Então, passava na Câmara, que tem 221 democratas, 211 republicanos, então a maioria passava na Câmara, chegava no Senado, barrava. Agora sabe o que acontece? O Senado é 50 democratas, 48 republicanos e 2 independentes. E sabe quem é o voto de Minerva? Alguém já ouviu falar disso? O desempate. Se der 50-50, vai para quem decidir? Kamala Harris, a vice-presidente, tem essa prerrogativa. Brincadeira? Então, meu irmão, vamos orar. Fica firme. Não pense que você sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Tenha humildade, tenha simplicidade para reconhecer o que você sabe e o que você não sabe. Amém? Até para que você, queridos, mantenha sua mente, seu coração aberto para aprender cada vez mais. Amém, gente? Apertou ou não? Então, voltando ao tópico, não pense que você sabe tudo. Aí você coloca do ladinho, preciso trabalhar nisso ou não? Ou eu sou um cara bem realista. Eu sei, se não sei, digo que não sei, e Zé fini. Né? Ponto final. Em 11º, o que depender de você, tenha paz com todos. O que depender de você, tenha paz com todos. Eu diria em inglês, if depends on you, okay, have a peace with everybody. Se depender de você, tenha paz com todo mundo. Ok? Para mim tá um pouco difícil. Eu falei para minha esposa, quando eu conversei com o Caleb essa semana, eu falei para ele, cara, eu só tô querendo conversar com quem concorda comigo, porque eu já não tô dando conta mais conversar com quem não concorda. Nem o Toby não tá concordando. Nem o Toby mais. Tá tenso o negócio, tá difícil. Você entendeu? Mas se depender de você, tenha paz com todo mundo. Eu já estou evitando. Porque quem eu discordo, eu já quero, assim, cortar a conversa. Já evito para evitar a confusão, a briga, a sabedoria, né? Então, se depender de você, tenha paz com todo mundo. E aí, você vai colocar do lado, preciso trabalhar nisso? Ou eu sou o guerreirinho que é só me dar uma abertura que eu já chego de sola para arrumar confusão? Se depender de você, tenha paz. Peça perdão, peça desculpa. Fala, gente, ó, eu respeito. Não colabora, é a conclusão que eu cheguei. Aí, ó, tamo junto, hein? Tamo junto nesse sentimento. O povo não colabora. É verdade, mas o que depender de você, faça um esforço. Esse conselho serve muito para mim. Faça um esforço, Nelson. Tenha paz com todo mundo, porque tá difícil, viu? Meu Deus do céu. Então, você coloca aí, preciso trabalhar nisso? Ou não? Vou dar mais 5, só o tópico, porque já falei sobre isso nas semanas anteriores. E depois vou terminar essa ministração semana que vem, se Deus quiser. Então, 12º. Foi o primeiro tópico que eu falei no primeiro culto do ano. Vencer a ansiedade. Você precisa lutar para vencer. Win against anxious. Não é isso? É vencer. Anxiety também, né? Try not to be anxious. Fica melhor, né? Então, vencer a ansiedade. Preciso ou não preciso? Tá de boa, pastor. Eu sou tranquilo. Isso aí não me afeta. Eu não roo uma unha. Aqui, se achar uma, tá bom. Feliz.
né? Em 13º, ter uma fé para viver acima das circunstâncias. Essa é tensa, hein? O pau está quebrando, mas eu creio que Deus está acima de tudo isso aqui, que Deus está no controle, que Deus é soberano e tudo vai acabar bem. Essa é uma fé. Está lá em Abacuque, capítulo 3. Ainda que a vide, né, não floresça, que a figueira, perdão, não floresça, que a vide não produza fruto, que nos corrais não haja gado, eu ainda me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. É viver dentro desse antagonismo, mas superior a isso. Amém? Precisa ou não? Como o apóstolo Paulo disse, eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. I don't live by sight, but by faith. Então, ter uma fé para viver acima das circunstâncias. 14º, manter-se avivado. Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Você está se arrastando? Está difícil? Está difícil encontrar ânimo para vir para a igreja? Está difícil orar? Está difícil ler a palavra? Está difícil? Como é que está? Então, manter-se avivado é um grande desafio para todos nós para esse ano de 2021. Amém? Eu preciso estar de boa, pastor. 15º, e entender que estamos em uma jornada. Alguns precisam entender, porque às vezes a gente vive achando que tem um ponto final. Ponto final é só quando você estiver nos braços de Jesus, meu jovem. Enquanto você está aqui nessa terra, essa jornada não acabou ainda não. Bola para frente, vamos caminhar. E o último por hoje, perseverança. Será que você precisa trabalhar na tua perseverança? Ou você está mais desanimado do que não sei o quê? Amém? Vamos colocar de pé. De novo, eu gostaria de incentivar você a você dar uma lida, dar uma olhada nessa lista todos os dias durante essa semana, que você possa realmente tirar alguns minutos de oração e falar: Senhor, eu preciso trabalhar nisso aqui, eu preciso que o Senhor me ajude nisso aqui, eu preciso vencer isso aqui. Nas outras que você está de boa, que não precisa, agradeça, fala: Deus, obrigado, porque isso aqui eu já estou dando conta de fazer. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te glorificamos, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos e te louvamos por essa igreja, Pai. Por ela ter, Deus, durante mais do que 30 anos, estado com as portas abertas, pregando a tua palavra, Senhor, semana após semana. Pai, eu te agradeço por esses jovens que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão participando conosco, Senhor, online, e por aquelas que vão ainda, Senhor, ó Deus, participar depois, assistirem depois. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa de uma forma, de uma maneira muito especial, muito íntima, ministrar no coração de cada um, Pai. Deus querido, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, como nação, como pessoas, Pai. Deus, abençoamos em nome de Jesus, ó Deus, esse governo, essa presidência, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, como nós lemos aqui, Senhor, ó Deus, os governos, os líderes, Pai, as autoridades foram estabelecidas por Ti. E o nosso papel, mesmo discordando, Pai, é orar por elas. Pai,
interessante que quando o apóstolo Paulo, ele escreveu isso, ele estava em Roma, debaixo do Império Romano. E ele entendeu que mesmo assim, contrário a tudo que ele acreditava, ele deveria orar, Senhor, pelos seus líderes, orar, Senhor, pelos governos, pelas autoridades. Que a gente saiba disso, Pai. Que a gente aprenda isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas que a gente jamais abandone, Senhor, os nossos princípios. Os nossos princípios, Senhor, que são enraizados, Pai, na Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que a gente negocie princípios, negocie valores, Pai. Ó Deus, para colher alguma coisinha, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Pai querido, que o Senhor fortaleça cada um de nós, ó Deus, a vencer, Senhor, em nome de Jesus, cada desafio que teremos esse ano. Deus, que o Senhor coloque em nós, Senhor, a coragem, a unção, Senhor, o ânimo, a força, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, faça de nós, Pai, cristãos fortes, Pai. Cristãos convictos, cristãos, ó Deus, que são enraizados na Tua palavra, que são enraizados na rocha, Pai, que não são levados por qualquer vento de doutrina. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, ou por causa de qualquer discurso barato, bonito. Deus querido, que a gente saiba exatamente aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor desaprova, Senhor. Que a gente possa aprender a defender ideias, verdades, Pai querido, e não pessoas. Porque pessoas, Senhor, com certeza, em algum momento vão nos decepcionar, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a colocar a nossa confiança 100% em Ti. E crer, Senhor, que Tu és o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Deus que sabe, que conhece e que pode todas as coisas. Pai, eu abençoo a vida de cada jovem que está aqui, de cada pessoa que está participando conosco, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o desejo de cada coração. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. O Senhor sabe aquilo que eles mais precisam, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor atenda não só os desejos, mas principalmente aquilo que eles realmente precisam, Pai. Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, e continua operando e agindo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Assim como nós cantamos essa noite, Deus, ainda que a gente não veja o Senhor trabalhando, ainda que a gente não sinta que o Senhor está trabalhando, o Senhor continua trabalhando, Pai. E o Senhor é a luz no meio das trevas. Deus, em nome de Jesus, que seja assim na nossa vida. Ministra, Espírito Santo de Deus, a Tua vida em nós, a Tua saúde em nós, a Tua paz em nós, a Tua alegria em nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo.